Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando hoje para falar de um tema interessante, mas ele é derivado daquilo que nós lemos ontem, no dia de ontem, com relação à leitura profunda, com relação à era digital. E só que nós vamos dar um enfoque um pouco diferente. O enfoque de hoje tem a ver com a era da distração. Tem a ver mais com a neurociência, tem a ver mais com menos com a filosofia, mais com a prática pedagógica efetivamente. Então, o nosso título aqui hoje é um título que é o seguinte: a leitura profunda em risco na sociedade da distração. Certo? Bom, vamos então começar essa leitura fazendo um apanhado do pensamento e do trabalho da Marianne Wolf. A Marianne Wolf, ela é uma renomada neurocientista, cognitiva e pesquisadora da Universidade da Califórnia, e ela escreveu um livro chamado Cérebro na Era Digital. E esse livro, ele faz uma análise profunda sobre como a transição da leitura tradicional para a digital está remodelando os circuitos neurais humanos. A obra é estruturada em forma de cartas ao leitor, combinando ciência, história, reflexão pessoal para discutir os impactos cognitivos da era digital na leitura e no pensamento crítico. E a gente vai fazer, não exatamente uma resenha, mas vamos eleger tópicos em que ela se baseia em vários autores, para poder termos a noção do significado dessa leitura como uma construção neurolinguística ou a leitura profunda em risco na sociedade da distração. Muito bem, então, essa análise que eu estou lendo aqui, ela vem para o Antônio Carlos Xavier, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele que faz as digressões aqui a respeito do texto dela e também nós vamos depois fazer outras digressões de outras pesquisas na forma de um resumo um pouco mais centrada nos termos técnicos específicos. Essa aqui é uma visão um pouco mais aberta à discussão da técnica. Então, olha bem, de acordo com os dados da pesquisa internacional de 2019 Global Digital, que tem um portal aqui que trabalhou isso e publicou, ela foi publicada em janeiro de 2019. O objetivo é de entender as mudanças no comportamento dos usuários das tecnologias digitais de informação e comunicação. E já são mais de 5 bilhões de usuários de telefones celulares no mundo. Olha bem, nós temos 8 bilhões de habitantes. Existem lugares onde existe a exclusão digital, mas se você imaginar que nós somos 8 bilhões e 5 bilhões de celulares já existem, nem todos esses celulares são smartphones, mas uma boa quantidade, vamos dizer assim, pelo menos a metade do mundo já está com smartphones na mão, considerando que nós estamos em 2025. E essa pesquisa veio falando de 2019. Então, como o smartphone apareceu mais ou menos em torno de entre 2010 e 2014, foi se desenvolvendo ali o iPhone, etc., a gente já pode supor que hoje em dia as pessoas têm um acesso a smartphones dos mais complexos aos mais ou menos, né? Porque também não dá para ser muito simples, porque se ele for simples ele tem baixos acessos. Agora, temos também os dados e os Wi-Fi, né? Considerando que populações na Ásia, que a maior parte da população do mundo está na Ásia, e a Ásia atualmente cresceu muito, considerando que na América Latina, que nós não somos países tão desenvolvidos, nós temos bastante celulares, bastante smartphones, mesmo nas camadas menos abastadas da população, considerando os Estados Unidos da América, México, Canadá principalmente, Europa, norte da Europa, leste, Europa do leste, talvez a África seja um pouco menos assistida, mas ainda assim
na África subsaariana, porque no norte da África, ali no Oriente Médio, os países ali têm relativas posses, mas também tem pobreza, obviamente, como tem aqui na América Latina. Então eu considero, é possível que nós tenhamos mais ou menos no entorno de 6 bilhões de pessoas com acesso, hoje em dia, ainda que com um acesso de dados mais ou menos precários. Então, nós já temos 5 bilhões de usuários para mais de 5 bilhões de usuários de telefones celulares no mundo, mais ou menos, baseando aqui no que ele está falando. A mesma enquete também revelou, dessa mesma pesquisa, que 4,5 bilhões de pessoas em 2019 acessam a internet, ou seja, 58% da população mundial, e quase 3,5 bilhões de pessoas têm perfis ativos em redes sociais. Não basta você acessar a internet lá no YouTube ou no Google ou qualquer outro buscador, mas o importante é que essas pessoas, uma boa parte delas, desses 4,5 bilhões, pelo menos 3,5 bilhões de pessoas estão nas redes sociais se intercomunicando, conectados. Basta você ter uma campanha de dados ou de Wi-Fi e ter acesso à internet, que você está conectado com as informações. Nas redes sociais você está conectado com pessoas e muito mais informações a partir dessas pessoas, e você tem um perfil. Então, sem dúvida, a humanidade está cada vez mais debruçada sobre telas de smartphones e notebooks. Qual seria, então, a consequência ou as consequências para a mente humana deste crescente número ou aumento, dos usos de tecnologias digitais? Quais seriam? Essa vem sendo a preocupação de um grande número de pesquisadores em diferentes laboratórios de neurolinguística e psicolinguística do mundo. Então, nós não estamos falando mais em termos subjetivos, nós estamos falando de termos objetivos, o que está acontecendo objetivamente, Não é uma questão assim só de se você viaja muito, se você como é que você encara a vida, se isso aí fantasia a vida, se você se devassa, se você não se devassa, se você lê informações erradas ou certas. Não é bem por esse lado, conforme foi o nosso último mais filosófico, mais existencialista, a nossa última inserção nessa área. Nós estamos tentando, nessa sequência aqui de fatos lidos, de dados trazidos, desse livro, das citações da Woolf e dos resumos a respeito do trabalho dela e de outros, nós estamos verificando quais são as questões psicolinguísticas e neurolinguísticas, ou seja, um tema mais ou menos objetivo. Muito bem, entre os pesquisadores está a neurocientista da Universidade da Califórnia, Marianne Wolf. Então, ela participou dessa pesquisa. Especialista em aquisição e desenvolvimento cognitivo dos processos de leitura e escrita, que é a especificidade dela. Suas pesquisas têm se orientado pela tese de que o modo como lemos formata nossos circuitos cerebrais. Isso é muito importante, tá? Em seu mais novo livro, Cérebro no Mundo Digital, Os Desafios da Leitura da Nossa Era, que foi publicado pela editora Contexto em 2019, com excelente tradução do semanticista Rodolphe Hilary, parece que esse é o nome, e da professora Mayumi Hilary, a Marianne Wolf reafirma que as superfícies digitais permeadas por link, imagens, vídeos, infográficos coloridos e móveis, aquela coisa que fica se movendo, parecem dragar a concentração do leitor e tirar seu foco do conteúdo central dos textos e dos hipertextos. Olha bem, é bastante razoável imaginar que isso é fato. Você vê a capacidade que uma tela tem para deixar a criança plugada olhando para a tela. Uma boa parte dos pais tem usado tablets e celulares, smartphones, para aquietar crianças, o que é inclusive uma coisa perigosa. A criança realmente fica presa na tela. Então, as superfícies digitais permeadas de links, imagens, vídeos, infográficos coloridos e móveis parecem dragar a concentração do leitor e tirar seu foco do conteúdo central de textos e hipertextos. Se essa não for a análise competente, é alguma coisa muito próxima disso. Aquela mesmerização que as crianças ficam não é um efeito somente sobre elas, mas também sobre adultos. É só você entrar, por exemplo, num consultório médico,
que você vê que as pessoas estão grudadas com a cara no celular. E elas não trocam conversas entre si, não se falam. Há uns tempos atrás, talvez por inibição, as pessoas ficavam quietas olhando para frente, olhando para cima, olhando para o lado. Uma ou outra conversava. Mas mais na atualidade, mais modernamente, as pessoas são um pouco mais desinibidas. Às vezes tem uma televisão ligada, alguém está vendo o programa lá, comenta alguma coisa e tal. Hoje, com tudo que estiver acontecendo dentro da sala, a maioria das pessoas está com o olho na tela enquanto o tempo passa. Por conseguinte, o processamento de sinapses neurais fica relentado, fica ao relento, travando a capacidade de escavar sentidos mais profundos, ou seja, de se aprofundar. Essa é uma tese dela, que ela está, como neurocientista, ela está, vamos dizer assim, próxima de dados que corroborem ou que possam ser interpretados a favor disso. É claro que essa precisa de mais pesquisas, né? O desenvolvimento disso aí, nós passamos 5 anos a partir da data da publicação da pesquisa e do livro, então algumas outras coisas poderiam servir de insumos para poder referenciar melhor essa pesquisa, mas tudo indica que, pelo que ela está falando, baseado na capacidade de competência dela e de muitos outros autores em que ela se baseia, parece que a coisa é por aí. Então, considerando o presente como um momento histórico da transição quase completa da cultura escrita para a cultura digital, quase completa, não completa, a autora divide os capítulos do livro em cartas. A escolha do estilo epistolar teve como objetivo, com claro sucesso inclusive, instaurar um tom dialogal, né? Cartas são coisas que envolvem endereço, né? Eu falo algo endereçado a você e você me responde. Então, um tom dialogal para convidar o leitor a pensar com ela as iminentes mudanças que a leitura realizada em dispositivos digitais poderia estar provocando na mente humana, entre outras modificações mais sutis, porque nós estamos falando da forma do trabalho do cérebro. A autora parte da hipótese de que os seres humanos não nasceram para ler. Presta atenção que essa tese é muito interessante, de uma estudiosa. Ela não está falando a esmo, ela está falando a partir de pesquisas anteriores, inclusive. Ela parte da hipótese, isso é uma hipótese, de que os seres humanos não nasceram para ler. Com base nesta hipótese, afirma-se que a aquisição de letramento é uma criação epigenética, uma das mais significativas do Homo sapiens. O que quer dizer essa frase? Está dizendo o seguinte: os homens não nasceram para ler especificamente. Eles são animais superiores, têm consciência, têm competências, têm capacidades, desenvolvem habilidades. Quando ele começa a desenvolver habilidade, chega à questão da leitura, criar símbolos e começa a ler textos transcritos por essa simbologia, que isso é a leitura, assim foi feito o letramento dele a respeito dentro dessa realidade que transcende a realidade dos fatos e os congrega numa fala escrita, numa coisa escrita, num pensamento escrito, né? E o ser humano está ali lendo. Essa cultura foi conformada epigeneticamente, ou seja, ela foi passando, e essa habilidade foi passando pelas gerações, que seria isso aí, epigenética. A habilidade para ler teria então desenvolvido conexões neurais, e é por causa disso que essa epigenética funcionou. Ela foi criando essas conexões baseadas nas necessidades que o homem foi trabalhando ao longo das vidas das gerações, né? Então a habilidade para ler teria desenvolvido conexões neurais totalmente novas no aparato cerebral humano. O que lemos, como lemos e por que lemos seriam fatores que produziriam mudanças diretas na configuração do nosso pensamento. E Marianne Wolf, observa então que nos últimos 6 milênios a aquisição da habilidade da leitura teria influenciado diretamente não só o modo, mas a qualidade do nosso pensar. Sim, possivelmente, provavelmente. E para que haja pensamento, antes é necessário que exista atenção qualificada, atenção plena, atenção focada. Vou repetir. Para que haja pensamento, antes é necessário que exista uma atenção qualificada, plena e focada. É exatamente a interferência na qualidade desta atenção que tem preocupado os pesquisadores, e ela
especificamente. Sem dúvida, como ela bem pontuou, a qualidade da atenção vem se modificando à medida que aumenta o tempo de leitura em telas e os recursos digitais. Com recursos digitais você entenda aqueles links que ficam ali pululando, chamando a sua atenção e desviando. E se você tiver no smartphone, começa a te dar informação de coisas que chegaram. Tem gente que coloca notificação para tudo, notificação para e-mail, notificação para Facebook, para Instagram, para TikTok, para Reddit, para tudo, né? Kawaii, Instagram, toda hora que aparece um plim lá, você olha lá, alguém mandou a mensagem e tal. Então, ou então alguém publicou alguma coisa, ou falaram sobre o que você publicou. As pessoas ficam muito ligadas quando alguém viu o seu perfil, falou alguma coisa com você, respondeu o seu e-mail, respondeu as suas colocações na rede, colocou uma resposta no seu vídeo no YouTube. Quer dizer, existem várias maneiras, né, de você perder o foco ali, porque você está sendo chamado por alguma coisa com a qual você interage diuturnamente. Muito bem, então, quanto mais estímulos durante o processamento da leitura, mais dificuldade para a concentração. Então vamos dizer que você não tenha todas essas notificações, mas você mesmo pula para saber daquilo que seriam as notificações ou os aparecimentos nas redes, daquilo que você interage. Quanto mais estímulos durante o processo de leitura, mais dificuldade para a concentração, inevitavelmente mais vagaroso seria o processamento e a compreensão das informações acessadas, porque elas ficam picotadas. Não é segredo que a internet, por ser hipermediática, multimodal e sobremaneira plurissemiótica, né? Quer dizer, ela é muito simbólica, tem muitos símbolos, muitas coisas grafadas que têm significados, né? Então ela é hipermediática, ela medeia muita informação. E é multimodal, porque ela tem mais de uma maneira de passar essa informação para você. E plurissemiótica, porque ela tem muitos símbolos que chamam a atenção. Então, ao mesmo tempo em que facilita o acesso às informações, infla de dados o internauta, pondo à prova a sua capacidade de decodificá-los, compreendê-los e interpretá-los de maneira criteriosa e relevante. Cada pessoa que olha o objeto tem uma visão dele. Primeiro é a visão dele específica, aquela que ele é especificamente. Segundo, a visão em que a memória dele associa com outras coisas. E daí uma interpretação puramente dele. Então tem um objeto que você vê interpretando e tem aquilo que ele relaciona com a sua memória. E daí você pode partir para uma interpretação. Se você não for capaz de ser crítico com relação ao que você está vendo, com relação ao que você pensa de estar vendo, ou com relação às relações que você faz, você aceita qualquer coisa que venha traduzida para você. Então, o pensamento crítico, ele se desenvolve com o tempo. É a maturação do olhar que faz com que você observe adequadamente e critique adequadamente para saber o que é aquilo razoavelmente, independente daquilo que você pensa ser aquilo, né? Então, ele põe à prova a sua capacidade de decodificá-lo, compreendê-lo e interpretá-lo de maneira criteriosa, relevante. Então, esse é o texto, o hipertexto da internet. Oportunamente, a pesquisadora alerta seus leitores de que a leitura que se vem realizando nesses suportes guarda mais semelhança com a prática de surf em ondas do mar, quer dizer, você está sobre o mar, do que uma imersão em águas profundas nesse oceano, né? Em outras palavras, a questão central levada à discussão no livro é se a leitura em suportes digitais estaria acontecendo de forma superficial, cujos leitores estariam perdendo a capacidade de concentração e aprofundamento no conteúdo abordado nas mídias digitais. Então essa que é a colocação. Para Marianne Wolf, a tendência de mudança nos circuitos cerebrais levam leitores de dispositivos digitais a fazerem leituras globais e horizontais sem captar detalhes, sem inferir, sem deduzir
ou abduzir conclusões por não conseguir verticalizar o processamento das informações. Quer dizer, fica tudo horizontalizado, pasteurizado. Não tem uma escala vertical em que você vai se aprofundando e diversificando olhares e valores, né? Então, olha, para o Wolff, a tendência de mudança... Então, como epigeneticamente nós não fomos preparados para... Nós não nascemos para ler, mas lemos. Epigeneticamente formalizamos a cultura e fizemos circuitos neurais. Com a digitalização atual, a forma de leitura, a tendência de mudança em circuitos cerebrais leva os leitores de dispositivos digitais a fazerem leituras globais muito mais horizontais, quer dizer, com menos critério de hierarquias de análise, sem captar os detalhes, e por causa disso não capta detalhes, não faz inferências, não deduz nada daquilo, aceita simplesmente a palavra seca, ou abduzir conclusões por não conseguir verticalizar o processamento de informações. Eu acho que ficou bem entendido a tese em que ela está trabalhando. Isso é verdade? É uma hipótese, né? Está sendo estudado. Essa forma de ler mais epidermicamente, ou seja, mais na superfície, demanda baixa densidade informacional e pouco investimento intelectual do leitor, fatores que dificultariam a exploração, a maturação, a consolidação de ideias e pensamentos. Seria a emergência de um novo modo de dar significado a letras, às palavras e aos textos ou hipertextos, que disputam espaço nos displays, né, das telas lá. Links, com imagens, com vídeos, com emotions e com stickers. A dinâmica das novas tecnologias tem exigido pressa e velocidade no acesso à miríade de informações despejadas diariamente nos equipamentos de comunicação a seus usuários. Contudo, estão se esquecendo de que a pressa é inimiga da reflexão. A pressa é inimiga da reflexão. Concatenar coerentemente dados requer análise, raciocínio e ruminação, a fim de transformar em interpretação inteligente, sensata e aceitável quaisquer dos dados visualizados. De forma geral, a autora narra nas cartas suas descobertas ao pesquisar as mudanças de que a leitura é capaz de fazer na cognição, bem como os efeitos fisiológicos, linguísticos, sociais e emocionais para leitores forjados em suportes e gêneros textuais analógicos. Como educadora e neurocientista, ela analisa se a combinação de leitura em hipertextos com a imersão diária numa variedade incrível de experiências digitais, que vão das mídias sociais aos jogos virtuais, teria o poder de obstruir ou neutralizar a formação dos processos cognitivos mais demorados, como concentração, a reflexão, a criticidade, a imaginação, a empatia. Elementos constitutivos da leitura do tipo profunda. Então, ela analisa se a combinação de leitura em hipertexto com imersão diária numa variedade de experiências digitais, que vão das mídias sociais aos jogos, se ela tem o poder de obstruir, ou seja, não deixar passar, ou até neutralizar a formação de processos cognitivos mais demorados em que a pessoa exercitasse a sua cognição, a sua sinapse, e que demoraria mais para você fazer as conexões adequadas, e para você bancar uma concentração, fazer uma reflexão efetiva, ser crítico, imaginar, ter ideia daquilo que está sendo dito e criar imagens e ser empático, né? Elementos constitutivos de uma leitura profunda. A autora demonstra grande interesse em saber se as inúmeras distrações que atacam incansavelmente a atenção dos leitores, e principalmente das crianças, e o farto acesso a diversas fontes de informação, se eles estão retirando o gosto dos jovens leitores, tanto para elaborarem sua própria bagagem de conhecimentos, quanto para desenvolverem a criticidade por si mesmos. Wolff ainda conta como se aproximou pela leitura da leitura e se resolveu dedicar a vida
a entender esse processo cognitivo e as suas implicações. Quer dizer, na realidade, ela se apaixonou pela leitura e quis fazer estudos sobre isso. E, de repente, na era digital, ela viu que algumas coisas estavam mudando. E ela é neurocientista, então ela quis saber como que, em termos cerebrais, a cognição está funcionando, qual é a mensagem que a epigenética vai trabalhar daqui para frente. Remete-se aos primeiros contatos que teve com a literatura já na infância e depois, já adolescente, menciona sua experiência como alfabetizadora na zona rural do Havaí e revela como o mestrado em literatura contribuiu para reafirmar a sua curiosidade por desvendar os segredos envolvidos no mistério do processo de leitura. Sua dedicação a esse processo mental fez com que ela descobrisse uma das mais relevantes características dos circuitos cerebrais, a plasticidade. Já falei N vezes sobre isso. Essa condição de possibilidade, a modificação do pensamento e, ao mesmo tempo, a propulsora do seu complexo funcionamento, diz a pesquisadora, a plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral é aquela que se molda às modificações quando elas são permanentemente insensadas. Para elucidar esse mecanismo, ela conduz o leitor ao interior dos processos essenciais do que chama leitura profunda, que são o acionamento das inferências, o desenvolvimento da empatia, ou seja, a capacidade de se transportar para a realidade dos cenários propostos nos textos e experimentar, ainda que simuladamente, as emoções vividas por personagens de narrativas e, por fim, conseguir criar insights, isto é, ter sacadas que só se tornam possíveis quando o leitor mergulha em reflexões compenetradamente. A autora acredita que o pensamento crítico é essencial ao exercício da democracia, por isso sua preocupação com a chegada de hábitos de fazer leituras distraidamente, pois assim podemos atrofiar a habilidade de identificar equívocos e seus efeitos contra a vida humana. Contra essa possibilidade, Marianne Wolf se denomina paladina da leitura, porque luta para garantir às crianças os melhores hábitos de ler e, dessa forma, diminuir as ameaças à democracia. Na visão de Wolf, é preciso preservar as conquistas que a habilidade de ler com profundidade entregou à sociedade, que vem antes da própria democracia. Vantagens como sólida formação intelectual, socioemocional e ética são desenvolvidas em leitores que processam com perspicácia, argúcia e acuidade as informações que lhes chegam. Esse legado não pode ser perdido. Inspirada em Immanuel Kant e admitindo não possuir receitas ou soluções definitivas, a neurocientista pondera a resposta a 3 perguntas que emergem dessa discussão. O que sabemos? O que teríamos que fazer? E o que podemos esperar? Realmente, nós estamos no meio do caminho, né? Avisa, no entanto, que não defende nenhuma solução binária para essas questões. Acredita na possibilidade de que podemos desenvolver um cérebro duplamente letrado, que no outro programa foi dito isso aí. É por esta razão que ela propõe que a implementação de um programa de letramento global que prevê o uso de tablets como a forma de corrigir a falta de letramento, particularmente voltada para atender crianças que estudam em escolas precárias e até mesmo aquelas que estejam fora da escola. Disse não ser contra a revolução digital, contudo afirma ser fundamental acompanhar os impactos crescentes nas diferentes mídias a fim de preparar todas as crianças para lerem bem e com profundidade em qualquer mídia e em qualquer lugar em que elas vivam. Para finalizar sua brilhante jornada reflexiva sobre as transformações no hábito de ler e suas implicações, Marianne Wolf convoca seu leitor a pensar sobre quais seriam os bons leitores neste momento de mudanças e qual seria seu crucial papel numa sociedade democrática. Ela ressalta que o conceito de bom leitor mencionado tem mais a ver com o leitor que ultrapassa a sabedoria do autor do texto e descobre seu próprio tesouro de conhecimento, e menos relação com aquele que decodifica as palavras com eficiência.
não é decodificar, é se aprofundar. Lembra que não há atalhos para se tornar um bom leitor. O que há são vidas que o encorajam e o impulsionam, tal como as 3 vidas presentes em uma obra, em uma boa sociedade, como sugeridas por Aristóteles. A vida do conhecimento e da produtividade, a vida do entretenimento e do lazer e a vida da contemplação. Só um bom leitor seria capaz de experimentar essas 3 vidas quando de suas viagens de leituras. Sob perspectiva da neurociência, da literatura e do desenvolvimento humano, a autora argumenta que viver essas vidas tríplices é a melhor maneira de ler, pois se torna a grande oportunidade que os leitores atuais possuem de oferecer às novas gerações o alicerce para a vida mental autônoma, fator essencial em um porvir para o qual ninguém ainda é capaz de imaginá-lo completamente. Marianne Wolf encerra sua reflexão teórica lançando uma provocação inquietante aos seus leitores. Perdemos, sem perceber, nossa morada de leitura, ou da leitura? Só quem poderá responder a essa provocação será quem meditar contemplativa e prazerosamente sobre a abundância de conhecimentos compartilhados pela autora nesta obra que esse autor de texto achou fascinante. Bom, agora nós vamos fazer um resumo. A leitura como construção neurocognitiva. O Wolff parte do princípio de que a leitura não é uma habilidade inata, nós já falamos, mas uma aquisição cultural que molda o cérebro humano. Ao longo da história, a prática da leitura profunda desenvolveu circuitos neurais complexos responsáveis por habilidades como análise crítica, empatia e introspecção. Esses circuitos são ativados quando nos engajamos em leituras que exigem atenção e reflexão, permitindo uma compreensão mais profunda do conteúdo. É isso aí. Impacto das tecnologias digitais na leitura. Com a ascensão das tecnologias digitais, a forma como lemos e processamos informações mudou significativamente. E aí? A leitura em telas, frequentemente interrompida por notificações e hiperlinks, promove uma leitura superficial e fragmentada. Marianne Wolf argumenta que esse novo padrão de leitura pode comprometer a capacidade de concentração e a profundidade do pensamento. E alguns fazem o contraponto de que nós podemos estar criando outras redes neurais para fazer essa absorção, que é o estudo dela. Além disso, a autora destaca que mesmo leitores experientes, como ela própria o é, enfrentam dificuldades para manter a atenção e a imersão em textos mais densos e longos. Wolff relata sua própria experiência ao tentar reler O Jogo das Contas de Vidro de Hermann Hesse, percebendo uma perda na capacidade de concentração e a necessidade de estabelecer períodos curtos de leitura para poder concluir o livro. Eu posso garantir que isso é verdade, porque eu sou um leitor contumaz, hoje com 68 anos, eu sou um leitor contumaz desde tenra idade. Sempre que chegavam livros lá em casa, eu era o primeiro a tentar lê-los quando conseguia, né? E hoje em dia, quando eu pego um livro um pouco mais denso, eu já fico com a vontade de buscar um resumo. Mas o resumo, ele atrofia a obra. O que nós estamos fazendo aqui é dando um breve lembrete, apesar de que meu objetivo não é falar da obra, é falar do que eu estou falando mesmo. Mas, de qualquer maneira, se você achar que isso aí é uma base apenas da obra, você está com uma visão pálida da obra. Ela tem muito mais coisas. A perspectiva de outros especialistas. O Wolff não está sozinha nas suas preocupações. Nicholas Carr, autor de Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains, também argumenta que a internet está afetando negativamente nossa capacidade de leitura profunda e concentração. Essa é uma expectativa, né? Nicholas Carr cita Wolff para reforçar sua tese de que a leitura online nos transforma em meros decodificadores, prejudicando a compreensão e a análise crítica. Por outro lado, alguns pesquisadores oferecem uma visão um pouco mais otimista. Gary Small, neurologista da Universidade da Califórnia, em Irvine, introduz o conceito de brain gap. Brain gap é aquele negócio de você fazer ato falho, né? Esquecer de repente, para descrever as diferenças cognitivas entre os nativos digitais e imigrantes digitais. Os nativos digitais são as gerações que nasceram com o smartphone na mão. Os imigrantes são pessoas como eu, que vieram se acostumando e trabalhando há muitos anos com a internet.
mas que não nasci nativo, não sou nativo digital. Segundo Small, os nativos digitais desenvolveram habilidades para tomar decisões rápidas e lidar com múltiplas tarefas simultaneamente, embora possam ter dificuldades com a leitura profunda. Em compensação, aqueles que são os imigrantes, são aqueles que começam a ter perdas de memória, perdas de raciocínio eventual, porque são acessados por muitas informações, né? São compelidos a muitas informações e começa a ter esses gaps. E eu próprio sinto isso e percebo que muitas pessoas sentem. Se bem que eu sou um cara mais velho, de repente eu já estou na idade de começar a dar umas falhadas mesmo, né? A proposta de um duplo letramento, que é o que eu estava falando, reconhecendo que a tecnologia digital é uma parte integrante da sociedade moderna e ela não vai se modificar com relação a isso, o Wolff propõe a adoção de um duplo letramento. Essa abordagem visa equilibrar a leitura digital com leitura tradicional em papel, permitindo que os indivíduos desenvolvam tanto a capacidade de navegar eficientemente no ambiente digital, quanto as habilidades associadas à leitura profunda. O Wolff enfatiza a importância de ensinar as crianças a lerem profundamente em papel, antes de introduzi-los às telas. Ela acredita que ao cultivar a leitura profunda, desde cedo, é possível preservar as habilidades cognitivas essenciais que chegou até nós pela epigenética para o pensamento crítico e empatia, mesmo em um mundo dominado por tecnologia que superficializa a informação. O cérebro na era digital é uma obra essencial para compreender os desafios que a sociedade enfrenta na transição para a era digital. Nós estamos exatamente nesse meio. Marianne Wolff oferece uma análise equilibrada e fundamentada sobre os impactos das tecnologias digitais na leitura e no funcionamento do cérebro. Ao propor soluções práticas como o duplo letramento, a autora nos convida a refletir sobre como poderíamos integrar o progresso tecnológico sem sacrificar as habilidades cognitivas que definem nossa humanidade. Ela deu aqui referências do Nicola Carr, da própria Marianne Wolff e da G. Small. Muito bem, gente. Então, esse foi todo o texto que eu queria falar sobre a nossa consideração de... deixa eu ver o texto aqui novamente, sobre a leitura profunda em risco na sociedade da distração. É importante a gente perceber o seguinte: cabe a nós percebermos que estamos ficando distraídos e começarmos a colocar regra, né? Eu, por exemplo, também entrei na era de smartphone, estou ficando com a memória muito fragmentada e às vezes quero lembrar de coisas que são meu dia a dia e esqueço de detalhes. O que ocorre? Eu parei de ver aqueles chamamentos espetaculares da maior parte das reportagens, né? Tem umas reportagens que são extremamente irritantes. Eles colocam a foto de uma pessoa, falam tudo que aconteceu sobre essa pessoa, aí você fica com curiosidade. Na hora que você chegar lá, ele fala 500 coisas antes de falar daquilo. Aí eu penso assim, estou perdendo tempo. Meu foco era aquele, não tem aquilo, vai para o inferno. Eu não quero ver mais. Vídeos que ficam falando, saiba tudo sobre isso, assim, besteira. Ele vai falar mais do mesmo, não vai falar saiba tudo. Fez aquilo com chamarisco. Então eu estou evitando essas coisas. Quais são os meus assuntos mais importantes? Aqueles que realmente vão me ajudar a resolver os meus vídeos, o meu conhecimento, as coisas que eu quero falar, que eu quero estudar. Eu vou diretamente para eles e tiro todas as outras coisas que não interessam. No Facebook tem lá aquele negócio assim, fulano de tal fez um comentário. Destacou o comentário, ele me arrolou para ler. Eu não leio, não estou interessado naquilo. Não por inimizade ou por pedantismo, mas é porque eu tenho que ter foco. Senão eu fico o tempo todo na internet lá, 44 horas, 50 horas semanais, navegando a esmo e cansando a minha cabeça. Bom, gente, isso era o que eu queria falar. Espero que você faça um bom proveito desse vídeo. Passa esse vídeo podcast, né? Passa ele para frente, deixa seu like, deixa seu comentário, assina o nosso canal. E muito obrigado por você ter estado aqui até então, desde o início do vídeo, prestando atenção. Muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que com certeza nós vamos achar muito interessante. Até lá.